Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. Olá, combatente do canal Arte da Guerra. Nós trazemos para vocês hoje uma apresentação das habilidades de dois dos generais mais capazes da história das guerras. O primeiro deles é o general americano confederado Robert Edward Lee. O Lee comandou as tropas confederadas na Guerra da Secessão Americana de 1861 a 1865. O segundo é o marechal soviético Georgy Konstantinovich Zhukov, que foi o maior comandante soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos começar pelo Lee, então. Eu queria dizer para vocês que falar do general Lee no Brasil é muito difícil no seguinte aspecto. São poucas as fontes confiáveis que nós temos quando você vai fazer a pesquisa do mesmo. Por que eu falo isso? Toda vez que você cai, o pessoal joga muito viés ideológico, né? Então, dizendo, o Lee era escravocrata, ele defendeu uma causa perdida, que era a causa sulista. O Lee também era isso. Só que o que nós precisamos estudar aqui é o Lee estrategista, o Lee com as habilidades táticas do general Lee. O que está em jogo aqui, o que está em estudo, é a capacidade militar dele. Robert Edward Lee nasceu em 1807 em Stratford Hall, Virgínia, um estado sulista americano. O pai dele também era general e ele entrou para a Academia Militar de West Point em 1825. O Lee se formou em 1829, se graduou em engenharia e passou uma boa parte da carreira dele construindo fortificações. O que chega a ser uma ironia, porque ele foi provavelmente o general que mais soube aproveitar a mobilidade em toda a história do exército americano. E não tinha nem formação de infante, nem de cavalariano, nem de artilheiro. Ele era um engenheiro que normalmente combate de posições fortificadas. É uma ironia isso. É uma ironia, mas também é uma prova do gênio do homem. Quando a guerra irrompeu, o presidente Lincoln chamou o Lee para comandar o exército da União, mas ele se sentia atraído por suas raízes sulistas. Ele era um homem de muitos princípios e voltou para a Virgínia. Lá ele foi designado para comandar o exército confederado e participou das principais batalhas, conduzindo seu exército de uma forma magistral. Das 13 principais batalhas que ele participou, ele ganhou 6, perdeu 5 e empatou 2. É uma marca excelente se considerar que na maior parte do tempo o Lee combatia em inferioridade contra as tropas do norte, ele sempre teve menos soldados. Agora, vamos falar de alguns dos fatores que levaram às vitórias de Lee. Apesar de ele ser uma pessoa tímida, ele era um líder brilhante, ele inspirava realmente as tropas dele, ele conhecia o caráter dos seus homens, a natureza do soldado sulista. Segundo também porque ele tinha muita experiência, ele participou praticamente de todas as campanhas militares dos Estados Unidos na primeira metade do século XIX. Isso não é pouca coisa, eu sempre falo aqui no canal que experiência na profissão militar é tudo. Um outro fator que não pode ser desconsiderado é que o general Lee sempre teve excelentes subordinados, Os melhores generais eram sulistas. Esse que vocês veem na foto é o general Stonewall Jackson. Ele era um dos subordinados do general Lee, sulista também, excelente tático. E esse daqui é o general J.E.B. Stuart, Jeb Stuart, também subordinado ao Lee, outro combatente excelente, entendia muito do ofício de fazer guerra. Então com esse pessoal aí fica fácil também. Lógico, isso não tira o mérito do Lee, tá, gente? Falando em generais competentes, tem uma anedota interessante desse período. Uma vez chegaram no presidente Lincoln, que vocês veem na foto aí, e disseram para ele o seguinte, ele tinha colocado no comando das tropas o general Grant, que depois seria presidente dos Estados Unidos, que é esse que vocês vão ver na foto agora. Só que o Grant sempre teve fama de beberrão, Então falaram pro Lincoln, olha, esse seu general que você colocou aí no comando das tropas é um alcoólatra, O Lincoln falou, faz o seguinte, vê qual é o uísque que ele bebe aí, vou mandar um barril para ele, porque esse cara tá ganhando a guerra para mim. Então esse era o presidente Lincoln. Lembrando que o Grant, depois que vocês veem na foto, chegou a presidente dos Estados Unidos. No fim, mesmo um gênio tático como o Lee acabaria sendo superado pela natureza daquilo que foi a Guerra da Secessão. Uma guerra industrial. O norte tinha mais fábricas e conseguia colocar tudo que era necessário do campo de batalha, de suprimentos médicos até munição. As tropas nortistas também faziam uso intenso do telégrafo, eles tiraram o maior proveito possível das comunicações.
o que fazia com que as ordens circulassem mais rapidamente, as decisões elas tinham maior efetividade e o presidente Lincoln sabia rapidamente tudo o que estava acontecendo no campo de batalha. Outro ponto que não pode ser negligenciado é que a malha ferroviária do norte era bem maior do que a do sul, então as tropas tinham muito mais mobilidade, não só as tropas como os suprimentos que são vitais em toda a guerra. Por último, mas não menos importante, o bloqueio naval que a União fez contra os portos do sul, impedindo que eles exportassem algodão, que era o grande motor da economia, e também conseguindo cercear a entrada de munição, armamentos, já que eles não tinham fábricas, precisavam importar tudo. Agora, talvez uma das maiores ironias da vida do General Lee seja o fato de que o cemitério de Arlington, pertencia a ele, E o que acontece? Quando ele passou para o outro lado, a União confiscou essas terras e transformou num cemitério militar, um cemitério dos heróis americanos. Ali está enterrado o presidente Kennedy, muita gente. E por uma dessas ironias, um dos maiores heróis militares americanos não está enterrado nesse cemitério, que um dia pertenceu a ele. Vocês viram o General Lee. Vamos dar uma olhada agora em outro estilo de liderança, outro estilo de comando, mas a mesma habilidade tática, tá? E domínio do campo de batalha. O Marechal Zhukov. Vamos ver. O Zhukov nasceu em 1896 numa família muito pobre. Ele ingressou no exército do czar, e quase foi recusado porque ele não tinha altura suficiente para ser militar da cavalaria. Foi ferido na guerra e depois entrou para o Partido Comunista e participou dos principais movimentos militares do início da União Soviética. Ele adquiriu muita experiência nessas campanhas e foi ascendendo dentro do Exército Vermelho, principalmente também ele e vários outros oficiais, devido aos expurgos de 1937 que o Stalin fez, que afastaram muitos oficiais e abriu caminho para outros. E ele entendeu, como poucos oficiais na União Soviética, os princípios da guerra mecanizada. Em 1939, pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, ele venceu os japoneses na Batalha de Khalkhin Gol, no extremo leste da Rússia. Há quem diga que essa batalha deixou o Japão distante ou desencorajou o Japão de entrar em guerra com a União Soviética no futuro. Eclode a Segunda Guerra Mundial e os alemães invadem a União Soviética. O Zhukov se torna o homem de confiança do Stalin, porque eles trabalharam junto no Stavka e acabaram estando muito bem. Nenhum dos dois era de fácil convivência, mas o Stalin escutava o Zhukov, ele tinha respeito pelas opiniões e pela competência do Marechal. Há quem diga que o Stalin só decidiu não abandonar Moscou porque o Zhukov disse para ele que era possível defender a cidade, enfim. Mas a defensiva de Moscou foi uma das grandes derrotas impostas aos alemães. Dali para frente, o Zhukov estaria à frente de todos os movimentos do exército soviético, Stalingrado, Leningrado, ofensiva em direção a oeste. Ele era praticamente o bombeiro do Exército Vermelho. Todos os incêndios das frentes ele que apagava. E culminou na ofensiva em direção ao oeste, que acabou por tomar Berlim em maio de 1945. Esse é o T-34, a espinha dorsal das forças blindadas da União Soviética. E ele é mais ou menos uma encarnação de metal do Zhukov. Por quê? Porque é robusto, confiável, grande poder de fogo e muita mobilidade. É assim que o Zhukov se comportava no campo de batalha. Ele se especializou na tática de pinça, procurava atacar sempre em superioridade numérica contra os alemães e principalmente os soviéticos sempre abusaram do poder de fogo. Eles colocavam uma concentração de artilharia violenta para abrir a brecha contra os alemães. Lá pelo final da guerra, os alemães já sabiam mais ou menos que os russos iam usar essa tática e procuravam recuar no último minuto. Mas a superioridade numérica dos soviéticos já era tão grande, isso acabava não fazendo muita diferença para o resultado das operações, não. Bom, vamos falar sobre as características de comandante do Zhukov. Ele era impiedoso. Se alguém fizesse uma bobagem qualquer, principalmente covardia, ele não hesitava em fuzilar. Ele também sabia usar de maneira excepcional o aparato logístico do Exército Vermelho, de maneira que as tropas estavam bem supridas na frente de batalha. E lógico, como todo comandante militar eficiente, ele tinha uma determinação feroz e uma força de caráter à prova de tudo, E quando acabou a guerra, o Stalin, por ciúmes, afastou ele, Depois que o Stalin morreu, ele voltou à cena, mas acabou sendo afastado de novo. Bem, temos que dizer uma coisa em desfavor do Zhukov, Ele não tinha muita habilidade política, Então isso aí acabou prejudicando ele um pouquinho, mas era um general excelente.
Bom, pessoal, eu quero colocar aqui uma coisa interessante para encerrar o nosso vídeo. Em algumas pontes aqui da capital, São Paulo, instalou-se bandeiras, né, bandeiras nacionais, a bandeira do Brasil, instalada por toda a ponte. Ficou bonito, são várias bandeiras em várias pontes. Aí, o locutor da Globo, o Rodrigo Bocardi, né, porque a gente tem o maior respeito, mas pisou na bola, ele foi ao ar, ele colocou, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá? E ele fez as seguintes críticas, né? Tem essa agora de manhã, São Paulo agora está acordando assim, aí mostrou as bandeiras. Dá uma olhada no que instalaram ali. Sei lá por quê. Será que todo cidadão concorda? Gente, eu gravei isso, tá? Porque se alguém me perguntou de manhã, o vídeo tá guardado no meu computador. Eu gravei isso daí, tá? Tá gravado. Agora, eu quero começar a entender o seguinte, qual é o problema de se instalar a bandeira do Brasil? Né? Quer dizer, bandeira do movimento tal pode, bandeira vermelha daquilo ali pode, bandeira do Brasil não pode. Né? Gente, eu penso da seguinte forma, se nós queremos construir um país, a primeira coisa que você precisa é gostar dele. É o básico de tudo, você não precisa ter orgulho se você não quiser, não precisa chegar nesse ponto. Ok? Mas você tem que gostar do lugar onde você nasceu, da língua que você fala, tá? De toda a identidade, a nacionalidade que te deram. Se você não sentir um mínimo de amor por isso, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, não me entra na cabeça, tá? Pessoas formadoras de opinião, como é o caso desse moço, num programa que tem uma audiência nacional, falar uma coisa dessa que é incompreensível. Você vai nos Estados Unidos, qualquer outro país aí do mundo, tá lá a bandeira deles. Eu não saio de casa, essa minha bandeira não sai daqui. Todo blazer meu tem uma bandeirinha, eu tenho um estoque de bandeiras aí onde eu vou, porque eu penso da seguinte forma. Nós só vamos fazer você não faz progredir uma coisa que você não ama nessa vida. Se você não amar o Brasil, como é que você vai querer que ele vá pra frente? Então eu não consigo entender, com tanta coisa para se ver nessa vida, tanta coisa para apurar, tanta coisa para a imprensa noticiar aqui, eles ficam falando isso, eu vou repetir as palavras. Tem essa agora de manhã, São Paulo está acordando assim, cheio de bandeiras do Brasil. Dá uma olhada no que instalaram ali, o link tá aí. Tá na guia comunidade, tá aqui embaixo, tá na guia comunidades. E eu guardei uma via para mim, que se o dia de amanhã o pessoal questionar alguma coisa, eu tenho a via guardada. Nós fizemos uma cópia de salvaguarda, tá? Então vamos escrever para a Globo, vamos cobrar isso daí, tá? Vamos começar a apertar. Pessoal, vocês não conseguiram perceber ainda a força que nós, como cidadãos, que temos um título de eleitor, temos um CPF, pagamos imposto e temos um celular na mão, o que nós podemos fazer? A pressão que a gente pode fazer, principalmente no ano eleitoral como esse aqui, é enorme. Tá? Então eu conto com vocês para a gente fazer pressão em cima desses órgãos de imprensa, tá? Para que eles parem com essas bobagens aí. Eu já falei no último vídeo aqui, a imprensa quer escolher por quem eu devo me comover, tá? Se é o deputado, se é o ônibus que levou, se é o vereador, se é o ônibus que levou pedrada, ou se é o PM. Eu me comovo pelo PM que morreu. Tá? Isso é meu. De rede de televisão nenhuma vai fazer a minha cabeça. Tá, ok? Eu penso com o meu próprio cérebro. Então, pessoal, vamos começar a pressionar isso aí, porque se a gente quiser melhorar o Brasil, começa por isso. A impor a nossa vontade como brasileiro, a senhora, o senhor, que eu sei que ama isso aqui. Então esse foi o nosso vídeo hoje do canal Arte da Guerra. Nós estamos voltando essa semana com muitas novidades aí, tá? Com muito amor por esse país, acreditando sempre no Brasil, sempre, gente. Agora, nós só vamos fazer um país melhor se nós lutarmos muito por isso. Então, aquele abraço, até o nosso próximo vídeo.